Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Gostaria de saudar também nossos irmãos que estão assistindo a transmissão ao vivo pelas nossas redes sociais, para nós prestarmos este culto de adoração e louvor ao nosso Deus, amém? Vamos fazer uma oração então, irmãos? Eu peço que os irmãos fechem os olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos na tua casa, Pai, reunidos como igreja, Pai, reunidos, Senhor, para poder te louvar, te adorar e prestar um culto, Senhor, a ti, Pai. Quero te agradecer, Senhor, por cada um que está aqui hoje, Senhor, por aqueles também que não puderam vir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando em suas casas, Pai, e que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, na condução deste culto, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja aqui, Senhor, agindo, Senhor, no nosso meio, Pai. Nós te agradecemos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu também gostaria aqui de agradecer inicialmente aqui o conjunto Camerata da primeira IPI que está aqui conosco, trazendo essa participação com essas músicas, com os instrumentos de cordas, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles e que neste momento eles vão estar dando continuidade aqui agora, tocando o hino 34. Convidá-los a ficarmos de pé para estarmos fazendo aqui a leitura bíblica responsiva, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 105, de 1 a 7. Será aqui transmitido e peço que os irmãos vamos todos ler em conjunto a palavra de Deus. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração da
Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Ó vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Amém. Agora o grupo de louvor vai estar cantando uma canção. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecer teu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecer teu nome, a Ele sim louvar. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecer teu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecer teu nome, a Ele sim louvar. Exaltai, engrandecer teu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecer teu nome, a Ele sim louvar. A Ele sim louvar. Exaltai. Amém. Os irmãos podem estar se sentando. Bom, irmãos, aqui em nome da liderança, do conselho da igreja, a gente, neste momento do culto, queria estar agradecendo a todos os irmãos, né, que têm tido a oportunidade de dizimar, de ofertar na casa do Senhor. Mesmo num período de pandemia, nós conseguimos manter todas as funções da igreja funcionando, todos os custos, e isso, é claro, é devido à provisão do nosso Senhor. Lá no livro de Levítico 27, capítulo 27, versículo 30, diz o seguinte: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor e são consagrados ao Senhor. Irmãos, se você tem alguma dificuldade em estar ofertando, estar dizimando, pode procurar alguém da mesa diaconal ou mesmo do conselho, né, que nós estaremos aí os auxiliando para poder contribuir, para que vocês possam estar ajudando também a sustentar as atividades da nossa igreja, amém? Agora eu queria pedir para a nossa irmã diaconisa Vânia, que possa estar fazendo uma oração de agradecimento pelos dízimos e ofertas. Vamos orar. Nós te louvamos, ó Deus, porque estamos diante de Ti nessa hora. Nós te agradecemos, ó Pai,
porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos juntos na tua casa. E agora, ó Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos dizimando. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que é o dono de tudo. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos sensibilize, para que, ó Deus, possamos estar trazendo os dízimos à tua casa. E que, ó Deus, dessa forma possamos contribuir com o teu reino. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis ao Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor também aceite a nossa oferta e nos dê sabedoria para usá-la, ó Deus, conforme a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, agora estamos passando aqui para o momento de confissão dos pecados. Lá em Salmo 69, 5, diz o seguinte: Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus, a minha culpa não te é encoberta. Então, irmãos, neste momento nós teremos a oportunidade aí de ficarmos alguns momentos em oração silenciosa, enquanto o conjunto Camerata estará tocando um hino, e após este momento o nosso irmão Hudson estará fazendo uma oração de confissão de pecados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por esse privilégio, Pai, de podermos estar aqui, Pai, e sermos chamados de filhos, Pai, porque o Senhor já nos remiu, Pai, de tudo, Senhor. E agora confessamos os nossos pecados, Pai,
Sabemos que o Senhor é fiel e justo, Pai, se a gente confessa nossos pecados e os deixamos, Pai. E obrigado por esse privilégio e de todos os dias estamos fazendo isso, Pai, né? Obrigado por tudo, Senhor. Nos abençoe e nos dê essa certeza que o Senhor é por nós, Pai. E nós temos sempre como pedir, Pai, para o Senhor nos perdoar, Pai. Esse é o nosso privilégio. Estamos felizes por isso, Pai. Muito gratos também. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Vamos levantar com a nossa disposição, que nós temos a semana toda, para agradecer esse Deus maravilhoso, para a gente louvar e glorificar o nome dEle mais uma vez. És tu, única esperança.
louvando, engrandecendo o nosso Deus, né? Jesus, que tem um nome tão doce, né? Esse nome nos traz paz, nos traz esperança, nos traz alegria de que Ele vai estar do nosso lado sempre que a gente precisar. Ele está aqui para cuidar da nossa dor, do nosso sofrer. Ele está aqui para dar alegria, mas também para ajudar a gente nos tempos difíceis. Então vamos louvar e adorar esse Deus que está sempre do nosso lado. Vamos ainda continuar exaltando esse lindo nome de Jesus, né? A música que a gente vai cantar fala que, ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Essa frase tem um peso tão grande na vida da gente, que às vezes a gente acha que um problema nosso é tão grande, mas vem Deus e põe a mão em cima, e encoberta, porque Ele é maior que tudo isso. Vocês acreditam nisso? Amém? Então vamos continuar falando quão lindo esse nome é. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, no mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de convidar agora as crianças, né, que estivessem vindo à frente para podermos estar orando, para que elas possam também ter o momento do culto infantil. Eliane, você faz essa oração para nós, por favor? Querido Deus, nosso Pai Celestial, te louvamos, ó Pai, te engrandecemos, ó Pai, pelas bênçãos recebidas do Senhor, ó Pai. Nesse momento, ó Pai, pedimos que o Senhor abençoe nossas crianças, ó Pai. Não só daqui da igreja, mas de todo mundo, ó Pai. Aquelas crianças que estão desamparadas, ó Pai, estão longe dos seus pais, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia e venha abençoar, ó Pai. Senhor amado, abençoe todas as crianças da nossa pátria e do mundo todo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Senhor.
Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Como é bom ver os irmãos e irmãs aqui nesta noite. Como é bom louvarmos ao nosso Deus, estarmos aqui engrandecendo o teu santo e bendito nome. Quero chamar aqui à frente nesse momento o seminarista Hendrik, que estará nos trazendo a palavra dessa noite. Já quero aproveitar aqui e agradecer a presença da Camerata, que por alguns anos atrás nós tocávamos todo mês juntos e agora, com as coisas voltando um pouquinho ao normal, estamos podendo retomar, né, e tocarmos juntos novamente. Vem aqui, Hendrik, pode ficar aqui do meu lado aqui. Que Deus abençoe grandemente, né, a Paula, a Silmara, né, o Gidalto, né, que prontamente aceitaram o convite de estar aqui nessa noite na nossa igreja. Aqui ao meu lado está o seminarista Hendrik, para quem ainda não conhece, ele é seminarista lá na IPI Gileade. Ele está junto com o pastor Guto. O pastor Guto ano passado esteve aqui com a gente, pastoreando a nossa igreja, e ele está lá agora com o pastor Guto, também ajudando no ministério, né? E esse ano já acabou, né? Chega, né? Então, se Deus quiser, logo, o ano que vem, licenciatura, né? Licenciatura e depois ordenação. Que Deus abençoe sua vida, Hendrik. Muito obrigado por você estar conosco aqui nessa noite. E fique à vontade, tá bom? Quero desejar uma boa noite para todos os irmãos, graça e paz no coração de cada um de vocês. É um privilégio muito grande estar aqui nesta noite. Agradeço ao pastor Guto e ao conselho da igreja que confiou esta oportunidade a mim e aos irmãos também que hoje me ouvem. Você que está na sua casa vendo essa transmissão, eu espero que, da mesma forma que nós aqui estamos sentindo uma atmosfera espiritual diferente e estamos sendo impactados pela presença de Deus, você também possa sentir aí o mesmo que estamos sentindo aqui. Antes de nós ministrarmos a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, te dou graças, Pai, por este momento, onde nós vamos ouvir a Tua voz, Senhor. Te peço que, assim como o Senhor falou primeiramente em meu coração, que o Senhor fale ao coração da Tua igreja nesta noite. Ministra, Pai, conforme o Senhor quiser, sobre cada um que aqui está, Pai, que possamos sair daqui compreendendo aquilo que o Senhor tem para nós, compreendendo qual é a Tua vontade, sabendo que ela é boa, perfeita e agradável. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero ler aqui um texto bíblico que se encontra em Lucas capítulo 15. Eu vou ler do verso 1 até o verso 24. Eu peço para os irmãos acompanharem esta leitura. Eu farei na nova tradução da linguagem de hoje. Caso os irmãos tenham uma tradução diferente, não tem problema. O sentido é o mesmo. Se você tem a Bíblia no seu celular, é mais fácil você conseguir encontrar a versão igual. Lucas 15, do 1 a 24. Diz assim a palavra de Deus. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver muita alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão
por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Até aqui, amada igreja. Irmãos, esta é uma trilogia de parábolas. E essas parábolas, elas têm um tema principal. Elas falam sobre o amor de Deus. E é justamente sobre amor que eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite. Amor, amados, é uma necessidade do ser humano. Nas obras, na literatura, no cinema, nas músicas, nós vemos que no mundo, na secularidade, nós vemos que o quanto se canta e se fala sobre o amor. Eu vou exemplificar de 2 formas para os irmãos. O filme Moulin Rouge, um musical antigo de 20 anos atrás, ele começa e termina com a seguinte frase: não há nada melhor que se pode aprender do que simplesmente amar e ser amado em retribuição. Na música, o cantor Frejá, também há 20 anos atrás, disse assim: procura um amor que seja bom para mim. Vou procurar, eu vou até o fim. E o ser humano, aquele que é solteiro, ele quer encontrar alguém para amar e ser amado. Aquele que casou, acredita que encontrou o amor da sua vida. Nós procuramos amor nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos diversos. E assim nós seguimos a nossa vida, buscando amar e ser amado em retribuição. Muitas vezes, irmãos, esse amor é temporário. De alguma forma, o amor, pode acontecer algum tipo de desencanto e nós deixamos de amar alguém ou deixamos de amar alguma coisa que outrora era amada por nós. Amizades são desfeitas, casamentos são dissolvidos. Passou. Talvez não era amor, ou talvez foi amor, mas passou. Os relacionamentos hoje, amados, estão cada vez mais corrompidos. Os relacionamentos de hoje, como disse o filósofo Zygmunt Bauman, são relacionamentos líquidos, que começam com prazo de validade para terminar. Mas nós que temos a Jesus, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, nós temos uma esperança diferente. Algumas pessoas fora das igrejas, pessoas que não foram alcançadas pela graça de Deus, podem até dizer assim: eu nunca fui amado. Podem até dizer: alguém me amou e não me ama mais, mas nós não. Porque Deus nos ama. E essas 3 parábolas aqui falam quanto Deus é amor. Deus infinitamente é amor. Deus nos amou com amor eterno. Deus nos amou com amor imutável. E este amor não é líquido.
Este amor não acaba, este amor não é falho como o amor humano. Este amor, ele transcende todas as palavras que foram ditas em filmes, palavras que foram ditas em músicas, expressões de amor que foram pintadas em quadros. O amor de Deus transcende todas essas expressões humanas de amor. Que amor é este? É a pergunta desta mensagem. Que amor é este? E essas 3 parábolas nos ensinam um pouco sobre o amor de Deus. E a primeira coisa que essas 3 parábolas nos ensinam é que o amor de Deus é um amor que vem em nossa direção. O amor de Deus é como o do pastor que foi buscar a sua ovelha. O amor de Deus é como a mulher que procurou loucamente a moeda que se perdeu. É como um pai que corre para abraçar o seu filho que foi embora e que retorna. Que amor é esse que nos procura, igreja? Que amor é esse que é incansável no propósito de buscar aquele que se perdeu? Amados, vejam bem, Deus, ele não renuncia o direito que ele tem de nos ter. Ele não renuncia o seu direito de nos alcançar com o seu amor e de nos buscar, de nos conquistar quando ele quer de fato fazer isso por nós. Anote isso. Deus, ele nos busca e ele nos ama, mesmo quando nós não queremos ter contato algum com ele. Mesmo quando nós não devotamos a ele amor algum. Poderia, por acaso, a ovelha que se perdeu voltar sozinha para o aprisco do seu pastor? A moeda poderia se encontrar nela mesma? Aquele filho poderia ser aceito pelo pai se o pai não tivesse ido ao seu encontro e o abraçado primeiramente, e o beijado e o perdoado? Não, não e não. Se Deus não nos buscasse, nós jamais poderíamos encontrá-lo. Sabe por quê? Porque o pecado, ele nos afasta completamente de Deus. Antes de sermos alcançados por esse amor de Deus, nós estamos completamente corrompidos por este pecado, e em nós não há interesse algum em buscá-lo, sequer amá-lo, devotar a ele amor algum. E a nossa salvação, ela depende completamente de um movimento de Deus em nossa direção, e não o nosso movimento em direção a Deus. Veja o que Efésios 2, 4 e 5 diz: mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa de nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. João 15,16 diz ainda: não foram vocês que me escolheram, mas eu, palavras de Cristo, eu escolhi a cada um de vocês. O pecado, amados, ele nos trouxe separação, escravidão, nos trouxe morte, e a não ser que Deus estenda as suas mãos para cada um de nós, nós jamais poderíamos nos levantar. A não ser que Deus infunde em nós a sua vida, nós jamais poderíamos nos levantar dentre os mortos. E a nossa esperança, a esperança do cristão, daquele que foi alcançado pela graça de Deus, está justamente no fato em que Deus nos ama incondicionalmente, no fato de que Deus, ele constantemente vem em nossa direção para demonstrar amor, demonstrar graça, demonstrar misericórdia, nos amar e nos perdoar. Este é o amor de Deus. Mas que amor é esse, igreja? Que amor é esse que nos perdoa? E essa é a segunda lição que essas 3 parábolas nos ensinam, que o amor de Deus é um amor que perdoa. A parábola do filho pródigo, ela fecha muito bem este trio de parábolas. Ela é o clímax dessa trilogia de parábolas em relação ao amor de Deus. Nós vemos aqui a tragédia de um filho que pediu para o seu pai repartir os bens entre ele e o seu irmão. Ele saiu da casa do seu pai, foi para um país distante e ele gastou tudo aquilo que ele tinha. Ele foi atraído pelos encantos do mundo e ele bebeu todas as sortes dos prazeres, cercados com os seus amigos. Ele aproveitou. Ele ali aproveitou tudo que ele tinha para fazer, ele fez. Mas essa aparente felicidade transformou-se em uma solidão amarga. Ele ficou sozinho,
solitário, com fome, foi atingido pela pobreza e essa fome avassaladora. Se no poço existe um fundo, como diz, certamente lá ele estava, no fundo do poço. Desejou comer com porcos, faminto e maltrapilho. De quem que ele lembrou? Papai. Ah, o amor do pai. Amor da casa do papai. E ele decidiu voltar. Ele se constrangeu. Mas ele pensou, não, eu não mereço voltar mais como um filho. Eu vou voltar como um empregado. Eu vou confessar para o meu pai: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra Deus, eu não quero mais nem ser chamado de filho. Me chame de empregado e está tudo bem. E para sua surpresa, o seu pai o avistou de longe, correu em sua direção, o abraçou, deu aquele beijo gostoso de pai, mandou que lhe dessem as melhores roupas e lhe preparou uma festa. O pai não só perdoou o filho, mas também restaurou-lhe a dignidade que ele tinha de ser filho. O pai não o chamou de empregado em nenhum momento. Ai, que amor é esse que perdoa a igreja? Agora, vamos nos colocar na nossa condição, olhando para essa parábola, que é justamente a condição de filhos e filhas de Deus. Muitas pessoas acreditam que para nós estarmos distantes da presença do Pai, estarmos longe de Deus, basta somente dar o primeiro passo para fora da comunidade, fora da igreja, né? Nos desviar, como diz assim algumas pessoas. Mas eu quero dizer para os irmãos que não é bem assim. Nós não precisamos estar fora da igreja para estarmos distantes de Deus. Nós não precisamos colocar os pés naquela calçada para romper o nosso relacionamento com o papai. Existem muitos pecados que estão ocultos, muitos pecados escondidos, que somente nós sabemos. Mas nós entramos à igreja, nós erguemos nossas mãos, nós cantamos Só Tu és Santo, nós cantamos Ó quão lindo esse nome é, caem lágrimas dos nossos olhos, mas nós estamos cheios de pecado, distantes de Deus, completamente afastados de sua presença. E aí nosso discurso, a nossa emoção está completamente desalinhada das nossas atitudes. Mas o amor de Deus é um amor que nos perdoa. E eu digo uma coisa para os irmãos: Deus, Ele não espera que nós abandonemos a vida de pecado. Como assim? Parece estranho. Deus não espera que você deixe de pecar, porque você não vai conseguir deixar de pecar. Enquanto nós formos vivos, nós vamos viver uma vida de pecado. Mas Deus espera que em nós haja arrependimento quando acontecer o pecado. O que esse texto nos ensina, nós vemos aqui, que aquele jovem caiu em si. São essas palavras que a Bíblia nos diz. Ele caiu em si e decidiu voltar para os braços do Pai. E é isso que Deus espera de nós, que nós venhamos a cair em si, que nós venhamos a reconhecer o nosso erro e que nós voltemos arrependidos para a presença daquele que nunca deixou de ser Pai. Nós não vamos conseguir alcançar misericórdia, nós não vamos conseguir alcançar a graça de Deus sem o devido arrependimento pelos nossos pecados. E olha só que interessante, amados. O filho decidiu fazer um discurso para o seu pai. Pai, pequei contra ti, contra Deus, não mereço ser chamado mais de filho, me aceite como um servo. O pai em nenhum momento foi constrangido pelas palavras do filho. Em nenhum momento ele foi pacificado ou comovido por esse arrependimento tão sincero e verdadeiro. O versículo 20 diz que quando o pai o avistou, antes mesmo do filho falar qualquer palavra de arrependimento, o pai correu em sua direção, o abraçou e o beijou, sujo como ele estava, maltrapilho como ele estava, e ali nós entendemos que aquele filho ele foi perdoado. E eu estava lendo um comentário de Calvino sobre isso, e Calvino diz que Deus, Ele não espera de nós uma longa duração, uma longa oração, mas por sua própria vontade, Ele vai ao encontro do pecador que se propõe a confessar a sua culpa.
Isso quer dizer que antes mesmo de nós nos achegarmos a Deus, mas se houver qualquer indício de vontade, qualquer vontade de buscar um perdão, Deus ali está, pronto a nos perdoar. Antes de nós dobrarmos o joelho e dizer, Deus me perdoa, seus braços já estão abertos para nos abraçar, para nos beijar, e nós sentimos o calor do seu carinho. Sabe como Deus fala no nosso coração nesta noite? Vem. Sabe o que o Pai diz para mim e para você? Vem. Pecou contra mim? Vem. Pecou contra o teu irmão? Vem. Se achegue-se a mim com um coração arrependido e contrito, certamente eu te perdoarei. Mas vem. Papai está te esperando, pronto a te perdoar. E não é só isso. Papai tem mais coisa para você. Quando nós olhamos o versículo 22 e nós vemos que o pai manda trazer a melhor roupa, colocar um anel no dedo do filho dele e matar um animal para fazer uma festa, nós entendemos que o Pai Celestial, Ele não só perdoa nossos pecados de maneira a enterrar qualquer lembrança dele, como Ele também restabelece as coisas que nós fomos privados quando deixamos a sua presença. Se houveram dons que foram perdidos, Deus se estabelece. Aquela comunhão que nós tínhamos com Deus, ela é restabelecida. Aquele caminho que estava torto, Deus corrige. Ele traz de volta aquilo que se perdeu no momento em que nós deixamos a sua presença. Assim como aquele pai restabeleceu a dignidade de filho, Deus está pronto a restabelecer em nós aquilo que se perdeu quando deixamos a sua presença. Que amor é esse, igreja? Que amor é esse que celebra? E este é o terceiro ensinamento que essas parábolas nos ensinam. Que o amor de Deus é um amor que celebra. O final das 3 parábolas é o mesmo. Festa pelo encontro daquilo que se perdeu. O pastor, quando encontrou a sua ovelha, ele chamou seus amigos e vizinhos e festejou. Aquela mulher que perdeu a sua moeda fez a mesma coisa. Chamou as suas amigas e com elas celebrou. O pai mandou preparar um banquete, porque o filho que estava morto reviveu. Aquele que se havia perdido foi achado. Deus celebra a nossa volta para Ele. Que amor é este? É um amor sublime, é um amor ousado, é um amor impressionante. A festa no céu, quando há arrependimento no seu coração, no meu coração. Nós precisamos buscar ter uma vida de arrependimento, amados. Não é interessante saber que de alguma forma nós podemos proporcionar alegria nos céus? Proporcionar festa nos céus? O texto fala que os anjos se alegram se um pecador se arrepender, mais do que uma igreja cheia de pessoas que não precisam de arrependimento. Isso não é uma crítica aos irmãos que não estão buscando arrependimento, mas é uma valorização àquele pecador que se voltou para Deus. Deus valoriza, Deus celebra, há júbilo e festas no céu quando você abre o seu coração para dizer: Pai, perdoa-me. O amor de Deus é um amor que celebra. Eu posso dizer para os irmãos que os céus, eles aguardam ansiosamente para o seu arrependimento. Eu não sei, cada um tem os seus pecados aqui, a sua forma de lidar na sua vida. Alguns pecados são cometidos voluntariamente, outros involuntariamente. Não é à toa que nós temos no nosso culto momentos de oração de confissão, mas não é só aqui. Aos domingos à noite, que nós vamos fechar nossos olhos de forma silenciosa, pedir perdão. É aqui também, nos nossos lares também, no nosso trabalho também, nas nossas escolas e cursos também, dirigindo também. Se estressou no trânsito, Pai, perdoa-me. Falou mais grosso com a esposa, Pai, perdoa-me, vice-versa, a esposa com o marido. Pesou a mão no cuidado com o filho, Pai, perdoa-me. Em todo momento nós podemos nos voltar nosso coração a Deus, pedir perdão
a Ele. Os céus aguardam o nosso arrependimento. E o céu celebra toda vez que você constranger o seu coração diante de Deus. E para concluir esta mensagem, durante esses 3 ensinamentos, eu fiz a seguinte pergunta: que amor é esse? Mas ele estava completamente direcionado ao amor de Deus. E eu quero inverter essa pergunta. Porque vejam bem, se Deus nos ama, nós falamos aqui no começo sobre amar e ser amado em retribuição, certamente em algum momento nós dissemos o seguinte: eu amo a Deus. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Jesus. Pelo menos é isso que a gente fala, certo? E agora eu pergunto sobre o nosso amor. Que amor é esse? Sabe por quê? Porque a gente mente, a gente deixa de exercer misericórdia, nós somos infiéis e nós dizemos que amamos. Que amor é esse? A gente, às vezes, vê pornografia, nós não nos desprendemos dos nossos vícios, nós desrespeitamos o nosso próximo e nós dizemos: eu te amo, Senhor. Que amor é esse? Nós destruímos, nós não nos inconformamos com as injustiças do mundo e nós dizemos que amamos a Deus. Que amor é esse? Ignoramos o necessitado, rejeitamos aqueles que são diferentes de nós, não acolhemos aqueles que precisam. Que amor é esse? Para ser sincero, amados, se isso é amor, eu desconheço. Porque esse amor é um amor corrompido. O amor do homem é assim. Ele é falho. Ele muitas vezes é hipócrita. Mas quando nós olhamos para tudo isso que nós falamos anteriormente, nós podemos crer que o amor de Deus é um amor que pode nos regenerar. É um amor que pode transformar esse amor que está em nós, que é corrompido, em um amor sincero, em um amor verdadeiro, em um amor correto, em um amor que é justo, porque quando Deus derrama o seu amor em nós, nós somos transformados por esse amor, e aí nós podemos amar verdadeiramente nossos amigos, nossa família, nosso trabalho, nossa comunidade de fé. Nós amamos, porque é o amor de Deus que está infundado em nós. Que amor é esse? Atos 5:8 diz o seguinte: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. 2 pontos. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Nós falamos no começo sobre clássicos do cinema e clássicos da música, mas há um clássico aqui nas Escrituras Sagradas sobre amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o clássico que tem que estar no meu e no seu coração. E para finalizar, eu te pergunto: como é que você se sente em relação ao amor de papai, ao amor de Deus? Porque muitas vezes a vida está muito difícil. Algumas vezes nós nos sentimos desprezados. Sentimos que pessoas que estão próximas de nós não nos amam da forma que nós estamos demonstrando o amor. Nós somos golpeados pelos infortúnios da vida, massacrados, pisados por dificuldades, opressões, que vêm de diversas formas. Podem ser financeiras, podem ser na questão da saúde, nos nossos trabalhos, né? Algumas perseguições que acontecem em relação aos nossos chefes ou colegas de trabalho. E nós nos sentimos às vezes cansados, desvalorizados, não amados. Tão difícil. Viver é difícil muitas vezes. É complicado. E nós estamos aí para ser golpeados muitas vezes pela vida. Tem uma canção que diz assim, uma canção de um grupo chamado Voz da Verdade, que diz o seguinte: o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Às vezes esperamos tanto daqueles que estão ao nosso redor e esquecemos que nós temos tudo o que nós precisamos em Deus.
Se alguém te desprezou, Deus te acolheu. Se alguém não te amou, Deus te amou. Deixaram de te abraçar, Deus abriu os braços na cruz através de seu Filho Jesus e te abraçou. Não se sinta, se esse é o seu caso, não amado. Não se sinta mais rejeitado. Ainda que lá fora possam haver momentos como esse, mas traga à memória aquilo que te traz esperança. Deus amou o mundo, Deus amou você. E eu não quero me prender ao passado. Deus ama o mundo, Deus te ama. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, eu te louvo, Pai, te agradeço porque verdadeiramente Tu és amor. Um amor incondicional, um amor sem medida, um amor do qual nós não podemos mensurar, Senhor. Faço das minhas palavras as palavras de Davi, Salmo 139, que disse: tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que eu não posso descrever, alcançar, encontrar. Assim é o teu amor. Nós não conseguimos descrever este amor, mas nós podemos experimentá-lo, nós podemos senti-lo. E a minha oração nesta noite, ó Pai, é que a tua igreja venha a sentir dia após dia este amor em suas vidas. Que nós possamos, Pai, nos encontrar nos teus braços, ó Pai. Que nós possamos a percorrer o caminho que nos leva ao esconderijo do Altíssimo. E ali nós descansarmos debaixo das tuas asas. Nos deleitarmos em tua presença, Senhor. Ser amados por ti, Deus, e amar ao Senhor, Deus. Porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos escolheu primeiro. Pai, eu te peço também que o Senhor toque em nossos corações, ó Pai. Se há algum indício de hipocrisia, Deus, se há algum indício de falso amor, um amor, Deus, que é corrompido, um amor que é impuro, amor que é desonesto, que é indigno, tira, Deus, em nome de Jesus, Pai. Transforma nosso coração, tira aquele coração que é de pedra, põe um coração de carne, um coração que o Senhor pode tocar e regenerar. Infunde, Deus, o seu amor em nossa vida, para que nós possamos liberar o mesmo amor àqueles que estão ao nosso redor, Deus. E que nosso amor venha a ser um amor sincero, um amor verdadeiro, um amor puro, um amor que é virtude, que é louvor e que é boa fama, Senhor. E que nós venhamos a te adorar, como diz João 4, em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores, ó Pai. Ah, Deus, toca o nosso coração, Deus, que nós venhamos realmente a buscar trilhar este caminho, ó Deus, de busca por um amor, por viver um amor sincero e experimentar constantemente o teu amor em nossas vidas, Deus. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos. O pastor Guto, antes que eu me esqueça, mandou um abraço para todos vocês. Ele sente saudades e disse que quando puder estará aqui. E se alguém puder, vá nos visitar na Gileade. Os receberemos de braços abertos. Deus abençoe, pastor. Amém. Deus abençoe a vida do nosso irmão Hendrick. Retribua o abraço lá para o pastor Guto, Hendrick, para toda a igreja. Uma alegria ter você aqui conosco. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar mais um cântico, mais um hino de louvor ao nosso Deus. Buscai primeiro o reino de Deus.
Som. Amém, irmãos. Antes de partirmos agora para o final do nosso culto, só queria deixar um aviso com os irmãos. No domingo que vem, no dia 31, nós teremos assembleia para prestarmos contas, com relação ao exercício do ano de 2020, Então, eu convoco aqui os irmãos que são membros da igreja que compareçam domingo que vem para que a gente possa participar deste momento também que faz parte da vida da igreja. Vamos então para o envio. O texto de Romanos 15, capítulo 15, versículo 13 diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. O pastor Danilo vai estar fazendo a oração final e impetrando a bênção. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco, os irmãos que estão nos assistindo também pelo Facebook. Que você tenha uma boa semana com a graça de Cristo Jesus, e assim como o pastor Hendrick disse, que possamos ter essa confiança de que Deus sempre está de braços abertos para nos receber. Essa é a palavra que fica em nossos corações essa noite. Venha do jeito que você está, venha com o seu coração arrependido, com o seu coração quebrantado, que eu estou de braços abertos para te receber, para transformar a sua vida, para te fazer uma nova criatura, para te dar força, para te dar esperança diante das circunstâncias da vida. Esse é o Deus que nos acolhe, esse é o Deus que nos resgata e renova as nossas forças diante das circunstâncias. Amém? Oremos. Pai, te louvamos, te agradecemos por esse culto maravilhoso, Pai. Obrigado porque o Senhor falou em nossos corações em todos os momentos desse culto, Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos perdoando, que o Senhor esteja renovando as nossas forças, ó Deus, para enfrentarmos mais uma semana, Senhor. Que o Senhor nos ajude em nossas dificuldades, que o Senhor nos ajude em nossas falhas, que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pecados, porque muitas vezes, ó Deus, temos falhado contra Ti, Senhor. Ó Pai, nos ajude, que o Teu Santo Espírito nos ajude, Senhor, a reconhecermos os nossos erros, mostrar os nossos erros diante de Ti, Senhor, para que possamos ter perante o Senhor uma vida santificada, uma vida de retidão, Senhor, uma vida de obediência ao Teu santo e bendito nome, Senhor. Nos ajude, Pai, esteja conosco. É tudo que eu Te peço nessa noite, Senhor, agradecido por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Oremos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Pois Teu reino, poder e a glória para sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, Criador de todas as coisas, e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, esteja com você, meu irmão e minha irmã, hoje e para todos sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, a camerada estará fazendo mais um pós-lúdio. Vamos ficar em oração nesse momento.